Olá, meu nome é Aline Sarturi Ponte, professora do curso de Terapia Ocupacional, e hoje eu e a professora Keila Araújo Ximenes Aguiar Palma, professora do curso de Terapia Ocupacional, vamos conversar com os estudantes Indaiara Flores e Luiz Carlos Falanque Júnior, e com as egressas Luana Ramalho Martins e Emily Borba da Silva. Atualmente, o curso de Terapia Ocupacional possui 8 semestres na modalidade integral diurna e tem 35 vagas via SISU. Então, gente, sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem aí nos assistindo para ouvir a gente falar um pouquinho sobre essa profissão de terapia ocupacional. Então, como vocês estão vendo, temos hoje 2 alunos e 2 terapeutas ocupacionais muito especiais, de 2 áreas muito interessantes que vocês vão gostar muito de ouvir. Meu nome é Keila, eu sou professora Keila e também fui terapeuta ocupacional, sou terapeuta ocupacional durante muitos anos na prática clínica e vai ser um prazer ouvir as 2 egressas da UFSM e os 2 alunos da terapia ocupacional que eu tenho tanto carinho para que vocês também conheçam um pouco da nossa profissão. Então, chamo agora, hoje, professora Emily e hoje, professora Luana, também terapeutas ocupacionais, para falar um pouquinho das áreas de atuação. Professora Emily, iniciando, falando um pouco da terapia ocupacional nos contextos hospitalares, e professora Luana, falando um pouco para vocês da terapia ocupacional no campo social. Meninas, sejam muito bem-vindas, é um prazer tê-las aqui com a gente. Obrigada, Keila. Então, como a Keila me apresentou, meu nome é Emily, eu sou terapeuta ocupacional, vou contar um pouquinho para vocês como que foi a minha trajetória até a área de atuação onde eu me insiro atualmente. Então, eu sou egressa da primeira turma de terapia ocupacional aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Me formei no ano de 2013 e escolhi, né, seguir estudando, qualificando, né, uma educação continuada. Então, eu fiz uma especialização em reabilitação físico-motora, que era a área onde eu sentia assim, maior afinidade, onde eu queria seguir os meus atendimentos. Também fiz uma especialização em disfunções neurológicas, segui a carreira mais acadêmica, né, para mestrado, em linhas de pesquisa da neurologia, doutorado, e atualmente estou como docente aqui na Universidade Federal. Também, né, percorri na minha prática clínica em diversos locais, como atendimentos domiciliares, eu abri um consultório particular aqui na cidade também, realizava atendimento no contexto hospitalar na CTI infantil, e aí, aproveitando esse assunto sobre a CTI infantil, eu vou falar um pouquinho para vocês do contexto onde atuo hoje como docente, que é o contexto hospitalar. Então, a terapia ocupacional, no contexto hospitalar, ela vai intervir tanto, né, pela condição que a doença, que a enfermidade ela pode trazer, como também pela questão do tratamento e por todo o contexto que o próprio adoecimento e a ruptura que a internação ela traz, né? Quando a gente vai para o hospital, a gente sofre uma ruptura de todas as atividades que a gente desenvolvia. Quando a criança hospitaliza, tem uma ruptura em relação a todas as atividades que a família também desenvolve, né? Então, por exemplo, se a criança está lá e ela tinha como as principais atividades que ela desenvolvia o brincar, estar no contexto escolar, estar com os amigos, realizar suas atividades de higiene, de alimentação, aqueles hábitos que a família tinha acaba sendo rompidos, né? E eles têm que, então, serem de acordo com a instituição. O horário do banho é o horário do hospital, a forma como ela é realizada, né? E até mesmo a própria ruptura que o adoecimento pode trazer nessas condições de como ele vai realizar essas atividades. E também em relação aos familiares, que deixam os seus lares, né, para estarem ali nesse momento, né, da internação. Então, eles também deixam de exercer, muitas vezes, o seu trabalho, onde eles estavam inseridos, para estarem dentro do contexto hospitalar. Então, por conta de tudo isso, de todas essas mudanças que o contexto hospitalar traz,
né, é que se insere, então, o terapeuta ocupacional. Então, a gente percebeu que o adoecimento e a hospitalização, eles vão impactar de forma significativa o cotidiano, né? Então, por conta dessa ruptura, por conta da ruptura dos hábitos e da própria participação social, isso a gente viu muito também em relação ao que ocasionou da privação que o Covid trouxe a toda a população, né? E falando também um pouquinho que a terapia ocupacional ela vai se inserir tanto no estágio agudo da doença, né, até a preparação da alta para todos os encaminhamentos intersetoriais para que esse paciente ele possa dar continuidade no seu cuidado em todas as redes, e ele atua em todos os ciclos de vida, infância, adolescência, adulto, idoso, no contexto intra-hospitalar, que seria ambulatorial, enfermarias, unidades de tratamento intensivo, como, por exemplo, unidade da neurologia, traumatologia, infectologia, oncologia, UTI neonatal, UTI infantil, UTI adulto. Também no contexto extra-hospitalar, que é quando tem o serviço, então, dos atendimentos domiciliares prestados por uma equipe hospitalar, e também cuidados paliativos. Então, a gente percebe, trazendo um pouquinho, que é um campo amplo, né? Dentro do próprio contexto hospitalar, nós temos diversos setores de atuação em diversos ciclos. E o terapeuta ocupacional, ele tem como objetivo, então, desenvolver o que a gente fala que é um processo terapêutico que vai ser personalizado, individual, para cada cliente, para cada paciente, né? E vai ser centrado de acordo com as necessidades que cada um vai apresentar, podendo ser relacionado a impactos físicos, emocionais, sociais e espirituais. A Keila tem uma questão. É uma pergunta, já que é um bate-papo e os ouvintes ficarem pensativos em relação ao que tu está dizendo. Então, o ouvinte, que é o candidato, né, o futuro candidato a uma área da terapia ocupacional, se ele quer conhecer mais sobre o contexto hospitalar, ele pode pensar que o terapeuta ocupacional ele vai trabalhar nesse contexto com a doença ou com o contexto que a doença está inserida no dia a dia do sujeito, da pessoa? Como que a gente pode dizer de uma forma simples para eles que a nossa profissão, a terapia ocupacional, neste contexto que é hospitalar, né, que o nome já nos traz e nos remete à doença, para que eles entendam que a nossa atuação ele não está voltada para atender a doença propriamente em si, porém o contexto. Como que a gente poderia explicar de uma forma mais simples isso para eles? Na verdade, é o que ela vai impactar naquilo que ele já realizava, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando da rotina, é da rotina anterior, né? Esse processo de internação ou esse adoecimento. Então, é conhecer quem é esse sujeito, quem é essa pessoa que está lá agora, vamos falar assim, nesse contexto hospitalar, com que ela trabalhava, qual é a família, qual é o contexto social que ela convive, quais são seus hábitos, quais são as suas atividades que são importantes e que essa doença ou o próprio tratamento ou essa própria questão do contexto hospitalar rompeu, né, que agora ela não consegue mais desempenhar. Então, por exemplo, por conta, né, desse tratamento, por conta dessa doença, ela não consegue mais tomar o seu banho, né? Como a gente viu aí pela questão do Covid, muitas pessoas que tiveram as suas atividades diárias que realizavam antes, agora no seu processo de recuperação, retornando ao tomar o banho de uma forma mais adaptada, né? Então, a gente vê todo esse contexto que é anterior a esse processo de adoecimento, como ele ocorria, e de que forma que a gente vai adaptar para favorecer, para facilitar que o desempenho dessas atividades possam ser realizadas da melhor forma, da melhor qualidade e que a pessoa fique satisfeita e da forma como ela está agora, então, desempenhando, buscando a sua independência e a sua autonomia durante todo esse processo, né? Então, a gente tenta adaptar, né, essa rotina que foi rompida dentro do contexto hospitalar para que seja o mais próximo do que era executado anteriormente
E no processo de reabilitação, a gente vai buscar favorecer, então, que ele retorne a fazer essas atividades de forma independente, mesmo que ela seja adaptada, né? Mas é dessa forma que a gente vai conhecendo quem é essa pessoa, por isso que eu falei que é singular, né? Todos nós somos diferentes, todos nós realizamos atividades diferentes, para cada um de nós é uma importância, é uma motivação diferente. Então, o terapeuta ocupacional ele vai fazer esse planejamento individual. É claro que também pode ser desenvolvidas algumas atividades em grupo, mas quando a gente fala assim do processo, por exemplo, de atendimentos em leitos, em enfermarias ali, eu estou citando mais o atendimento individual, mas também há a possibilidade do desenvolvimento para grupos específicos, como, por exemplo, grupos para mastectomizadas, gestantes de risco, e assim por diante. Então, a gente teria aí diversos exemplos para dar em relação também aos atendimentos grupais. Ai, que legal, então, de te ouvir, porque a gente pode perceber que é um campo bastante amplo, que tu fala de todo o desempenho que essa pessoa, seja eu, você, qualquer um de nós, na fase de vida que nos encontrarmos, caso a gente ocorra algo que rompa o nosso dia a dia, nosso cotidiano, e a gente tenha que estar hospitalizado no contexto da hospitalização, que envolve o período hospitalar e o período pós-hospitalar, o terapeuta ocupacional vai pensar de uma forma singular, então é bem tranquilo, né, para o cliente, o paciente, pensar de uma forma singular como inserir novamente, adaptar, reorganizar, reestruturar a vida dele para que ele retorne às suas atividades da forma mais satisfatória. Pegando esse gancho, Emily, vendo a Luana aqui do lado, que quando tu cita a inserção também, né? Porque a gente pensa, uma pessoa que esteve doente e por algum motivo esteve um período no hospital e recebeu atendimento de saúde, que no caso, né? Nesse caso é do contexto da saúde, o campo hospitalar, e ela retorna para a sua casa e ela tem que reorganizar a sua vida para desenvolver todas as outras tarefas que envolvem o dia a dia dela, o existir dela, enquanto criança, adolescente, adulto e idoso. E aí, quando a gente pensa nisso, Luana, a gente pensa que ele é um ser social, né? Nós somos seres sociais, né? Nós estamos aqui hoje mostrando ao público uma profissão, para que eles entendam aonde que a gente está inserido. Então, pensando no ser humano como um ser que é um ser social, como que, Luana, eles podem entender esse campo que a gente chama na terapia ocupacional de terapia ocupacional no campo social? Aonde que é o foco principal e qual seria a principal diferença? Porque a pessoa pode pensar, campo social não seria o assistente social? Então, como que tu poderia explicar isso para a gente? Então, Luana, seja muito bem-vinda. Oi, pessoal. Então, sou a Luana, né, como a professora Keila estava falando, como já foi apresentada aí, e vim então falar um pouquinho para vocês sobre o campo social, né, respondendo aí a pergunta da professora Keila, assim, eu acho que dentro da terapia ocupacional, né, a gente tenta então construir no campo social uma experiência que dialogue a partir dessas problemáticas colocadas com as rupturas que as pessoas fazem, né, ou acontecem na vida das pessoas, dessas redes de suporte, né, redes afetivas, que vão colocar elas em situações de vulnerabilidade e risco social. Então, a terapia ocupacional vai olhar para as razões, né, do que aconteceu na vida dessa pessoa para que houvesse essas rupturas, né? O que aconteceu aí nesse contexto? O que aconteceu aí dentro dessa construção histórica da vida dessa pessoa? Qual é o lugar social que essa pessoa ocupa, né? Desde onde ela fala, né? Qual é a cultura que passa por dentro de toda essa construção pessoal, que vai colocando, vai oportunizando que essa pessoa experimente, então, situações de vulnerabilidade e risco social. Esse é um dos campos, então, da terapia ocupacional, né? E a gente trabalha com essa questão do fazer humano, né? Com o cotidiano e nas suas produções. Então, pensar isso tudo vai remeter a uma prática que vai dimensionar isso, né? Vai pensar essas dimensões, essas dinâmicas sociais colocadas e de cultura também. Então, eu chego nesse campo, né, através da minha formação, sim, mas também muito pensando
né, nas descobertas e nas experiências que perpassam a minha existência, né? Porque não se descolam as coisas. A gente começa a estudar, mas a gente começa a estudar a partir da gente, né? Todas as vezes que a gente vai experimentando as coisas, a gente vai olhando, né, para as matérias, todas as disciplinas, a gente vai se identificando com elas e vai entendendo, então, por onde perpassa a minha existência. Então, eu, como uma mulher preta, LGBT, eu vou pensar esse fazer humano, eu vou pensar a terapia ocupacional, então, esse objeto de estudo da terapia ocupacional como uma potência de identificação e produção de cuidado também. Quando eu valorizo isso, eu penso, então, essa pessoa na sua totalidade, dentro das suas construções singulares, dentro das suas particularidades, que vão construir essa existência humana, né? Nos mais variados contextos que essa pessoa vai circular. Então, no campo social, a gente vai abrindo possibilidades para as performances de existência humana, né? Construindo aí reflexões, né, que vão partir desse saber técnico científico que a gente aprende na universidade, sim, mas também vão passar por uma dimensão subjetivo-relacional, né, e sociopolítica da atuação do terapeuta ocupacional. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que a gente também vai considerar o saber que vem da pessoa. A gente vai considerar os saberes populares, os saberes ancestrais, né, os comunitários, e a terapia ocupacional vai trabalhar isso junto com, né, nessa potência do encontro, né, pensando aí as questões de políticas públicas também, e fomentar aí a produção de equidade, então, dentro do campo social, é um dos grandes pontos a ser pensado. Então, Luana, que interessante, né, para quem está nos ouvindo, como são áreas distintas, mas com enfoque que seria o ser humano, em quem ele é, né? O motivo da sua existência é levado em consideração. E quando tu fala ancestralidade, tu fala a questão de gênero, tu fala a questão econômica, socioeconômica, qual é a influência que o futuro aluno de terapia ocupacional pode perceber nesta nossa profissão, né? Que a gente ouviu sobre um campo que é de um serviço, né? Ela falou de um modo geral, mas de um serviço que é hospitalar, que vai tratar o sujeito que foi acometido por alguma doença, mas que também é um ser social e que tem toda a sua história. Mas como que seria a nossa atuação na prática, Luana? Assim, aonde este profissional, quais são os locais assim de atuação que ele poderia encontrar essa variabilidade toda que tu falou de valorização do ser humano, né? Em relação à sua cultura, em relação à sua crença, à sua cor, ao seu gênero, aonde que a gente consegue realmente atuar? Então, né, eu costumo falar que o social ele perpassa todos os campos da terapia ocupacional, né? No sentido que isso também constitui os conceitos de saúde que a gente trabalha, né? A gente trabalha com esse conceito de saúde que é amplo, né? A gente trabalha com o bem viver, trabalha com a qualidade de vida, e tudo isso está implicado, assim. Mas o campo social ele vai se encontrar muito ligado aos dispositivos da rede de assistência social. Então, a gente vai encontrar terapeutas ocupacionais trabalhando nos centros de referência à assistência social, nos centros de referência especializada de assistência social, né, o CRAS e o CREAS, né, respectivamente, mas também nos dispositivos dos abrigos, né, das casas de passagem, dos projetos de geração de renda, e no território, né, trabalhando aí com processos que vão circundar as possibilidades para além das vulnerabilidades. Então, a gente pode pensar nos pontos de cultura, por exemplo, que é um lugar muito interessante para se pensar a terapia ocupacional, né? Nas mais diversas formas de pensar cultura mesmo, de uma valorização dos povos tradicionais, né, e ancestrais, como as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, mas também a gente vai trabalhar nesse processo de ampliar as vozes marginalizadas, né, pensar as existências das pessoas que não acessam a cidade, pensar cidadania, pensar direitos, né, das pessoas, que isso também faz parte dos cotidianos, faz parte das práticas de vida das pessoas, né? Então, é como elas circulam socialmente. Então, a terapia ocupacional vai estar colocada aí. Então, o campo, ele atua tanto na proteção básica, né, que é o CRAS, na proteção especial, que vai ser o CREAS, né, e nesses pontos de promoção de assistência, de garantia de direitos, de cidadania, que
que vai aí desde a infância até a assistência às pessoas idosas também. Então, é um campo bem amplo, né? E que vai aí estar circundando muito, né, a vida das pessoas em sociedade, né? Como essas pessoas são lidas socialmente, como elas conseguem se perceber socialmente, como isso também afeta, né, o fazer humano delas. Hoje, então, como docente, eu supervisiono estágio no campo social, que é um estágio do 7º semestre, que a gente faz em uma casa de passagem na cidade de Santa Maria, né? E a gente trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade social e risco social, né? Então, homens e mulheres adultos, né, que estão em situação de rua ou situação de violência. E a gente realiza, então, lá trabalhos individuais, de uma escuta, né, de um acompanhamento terapêutico, mas também a gente faz grupos, rodas de conversa, né, a gente pensa as possibilidades de existência, de inserção e reinserção social, através da geração de renda, né, dos conceitos que as próprias pessoas têm em relação ao trabalho, né, ao que elas querem para a vida delas. A gente sempre leva em consideração as pessoas enquanto seres desejantes, né? Mais ou menos nesse sentido. Muito bem, achei muito bom ouvir vocês. E quando a gente ouve, e quem nos está ouvindo, ouve vocês duas falando de rupturas distintas, mas ao mesmo tempo muito semelhantes, né? Que interferem no dia a dia da pessoa. Né? A ruptura social de um morador de rua, ela vai interferir em quem ela é. Assim como a ruptura de uma cirurgia, de um processo oncológico, de um processo neurológico, também vai interferir. Então, acho que ficou bem claro esses dois campos específicos para que os futuros terapeutas ocupacionais que estão nos ouvindo possam entender. Mas não tem nada melhor do que também a gente ouvir alunos de graduação, né? Professoras, as três professoras, professora Aline, professora Emily, professora Luana. Porque quando a gente ouve, e eu me lembro quando eu, Keila, ouvi um aluno falar, a gente ouve, parece que de igual emoção, né? Então, a gente tem aqui hoje 2 alunos, também bastante envolvidos com a profissão, com a futura profissão deles, mas que vai falar dessa linguagem de aluno para aluno, né? De aluno para futuro aluno. Então, como que a gente pode perceber em Dayara e Luiz, na percepção de vocês, esse curso que parece ser tão lindo, né? Que a gente sabe que é tão lindo, mas para quem está nos ouvindo, está conhecendo agora. Então, Indaiara e Luiz, sejam muito bem-vindos. Agora a fala é de vocês. Eu acho que a gente sempre entra nessa, né? A gente começa apresentando a TO, a terapia ocupacional, como esse curso lindo. Eu ainda não consegui sair desse discurso porque foi o que me fez entrar na terapia ocupacional. Então, falando sobre por que eu escolhi a TO, né? Por que eu decidi cursar a terapia ocupacional? Eu sempre fui apaixonada pelo cuidado. Eu sempre fui apaixonada também pela gerontologia, pelo cuidado ao idoso. Só que eu percebi que eu gosto muito mais do cuidado e não de um cuidado específico. E aí as profissões que eu encontrava, eu não via esse olhar pro cuidado com tanta propriedade. Eu não via esse olhar delicado, olhando o cotidiano da pessoa. Eu não percebia que existia uma conexão com aquele serviço prestado em saúde, enfim, com o que ela realmente vivenciava na vida dela. Isso me frustrava um pouco. E aí, procurando, eu descobri um projeto dentro da terapia ocupacional que trabalhava com cuidadores. E aí eu fui ler um pouco mais sobre o projeto e me encantei. E daí, do projeto, eu descobri a terapia ocupacional. Então, o cuidado me trouxe para cá. O cuidado é o que me significa na minha prática, é o que me significa nos meus estudos. E fez com que eu me apaixonasse pela terapia ocupacional. Eu digo que é uma profissão linda, também é uma profissão de muito estudo e muito cuidado mesmo com o que a gente está pesquisando, que não só são teorias, como bem dita a professora Luana, são as vivências das pessoas e o quanto que a nossa relação com essas pessoas significa a elas e também significa a nós. Então, eu gostaria de pedir para o Júnior também por que ele resolveu conhecer e estudar a terapia ocupacional. Oi, gente, tudo bem? Bom, desde que eu entrei no curso, toda essa minha caminhada pela terapia ocupacional, eu sempre ouço as pessoas falando que foi a terapia ocupacional que escolheu elas e não elas que escolheram o curso.
E hoje eu vou me apropriar disso e vou dizer que foi bem parecido comigo. Como a professora Luana trouxe, eu sempre me imaginei exercendo o meu fazer trabalho, né, minha ocupação trabalho, com algo que remetesse ao meu ser. Então, sou uma pessoa negra, também sou LGBT, sou favelado, então eu sempre quis trabalhar com algo que tivesse ligado a essas minhas origens. E eu pensava muito em psicologia, achava que a psicologia ia se encaixar ali. Passei em psicologia pela UFSM, só que não consegui me deslocar do meu estado de origem até o Rio Grande do Sul para fazer a matrícula. E daí, no SISU do meio do ano, eu vi as vagas que estavam abertas, dei uma olhada em terapia ocupacional, pesquisei um pouquinho mais e eu percebi que todas as vezes que eu me imaginava fazendo o trabalho, todas as vezes em que eu me imaginava nessa ocupação, eu estava me imaginando ser terapeuta ocupacional, sabe? Que as práticas que eu queria fazer, com aquilo que eu queria trabalhar, era terapia ocupacional. E daí a UFSM, né, tem uma assistência estudantil muito boa, o que me trouxe assim a querer estar estudando no Rio Grande do Sul, estar me deslocando de estado, mas também principalmente a questão de que o curso de terapia ocupacional na UFSM, ele tem uma formação bem geral, assim, a gente tem contato com quase todas as áreas de atuação do terapeuta ocupacional. E daí eu pensei que isso seria muito positivo para mim, porque eu poderia ter contato com um pouquinho de cada coisa, beber com um pouquinho da fonte dessas subdivisões e então escolher o caminho que eu queria seguir. E eu queria saber da Inda agora o porquê que ela acha que o curso da UFSM de terapia ocupacional é tão especial assim. Então, um dos maiores diferenciais para mim é a facilidade que a gente tem de entrar em contato e criar laços, não só com os alunos, colegas, como com as professoras. Esse espírito de união que cresce com todos os alunos e professoras dentro da TO e que a gente vai cultivando semestre após semestre, nos perrengues da universidade, os aprendizados que a gente tem, e esse vínculo que a gente cria, que muitas vezes vai muito além da nossa formação, né? Isso eu acho lindo, porque são poucos os cursos, eu diria, e talvez poucas as universidades também, que se sinta tão acolhido pelas pessoas. Tu acaba se destinando mais a algum grupo X, que tu tem mais contato, mas mesmo assim, os outros e diversos grupos da universidade, diversos grupos do departamento de TO, os alunos da TO, eles têm um quê de socializar e querer compreender e querer conhecer as diferentes realidades. Então, isso me encanta. Isso foi um dos motivos pelos quais eu, mesmo quando eu achava que eu não ia conseguir continuar no curso, eu olhava e eu pensava, nossa, mas eu tenho suporte. De alguma forma ou outra eu tenho suporte. Isso é um grande diferencial que eu vejo dentro do curso de terapia ocupacional no nosso departamento aqui da UFSM. E aí também essa formação mais generalista, como o Júnior trouxe, porque, como eu disse antes, eu achava que eu gostava muito da gerontologia e, de repente, eu comecei a olhar para os lados e, nossa, eu tô apaixonada por oncologia, eu tô gostando de criança, eu tô gostando das artes, que eu nunca imaginava que eu ia curtir tanto assim, eu tô gostando de estudar o corpo e o que esse corpo significa na sociedade, para mim, para minha família. Então, os aprendizados, eles são tão diversos e te nutrem tanto na tua formação que eu não consigo não recomendar a terapia ocupacional da UFSM. Então, para mim, não é só a terapia ocupacional, é o nosso curso, é esse acolhimento todo, essa disponibilidade dos professores, dos alunos, é isso de a gente estar em plena pandemia, se reunindo para conversar sobre coisa aleatória, também sobre tópicos da universidade, mas tudo isso me significa muito. E eu espero que vocês sintam isso um pouco também nos nossos relatos, né? Eu espero que vocês se conectem um pouco com isso e queiram nos conhecer melhor, porque podem ter certeza que vocês vão ser muito bem acolhidos. E o que eu acho que é importante para ser um estudante de terapia ocupacional, né? Eu acho que começa com a compaixão. Eu acho que a compaixão, ela é aquele pontinho inicial da coisa, que é perceber que às vezes eu não vou conseguir sentir a dor do outro, porque a dor do outro é dele. Ela é singular, ela tem características próprias da vivência dele. Mas eu vou conseguir ser compassivo o suficiente
para entender que aquele outro também tem o tempo dele para trabalhar isso. As dores, as alegrias, as vitórias, as derrotas. Eu acho que começa por aí. E ser aberto aos aprendizados, aberto a mudar de ideia, rever suas opiniões, aberto a conhecer coisas que tu nunca entrou em contato antes e entender que isso faz parte da nossa evolução. Entender que muitas coisas a gente vai descobrir dentro da terapia ocupacional que a gente nem pensava que a gente ia entrar em contato antes. E o quanto que isso nos significa como pessoa, não só profissional, como pessoa mesmo. O quanto que a nossa vivência, as vivências que a gente conhece, as trocas que a gente faz dentro do curso e fora dele, o quanto que tudo isso nos significa como pessoa e também na nossa prática profissional. Então, agora eu pergunto para ti, Júnior, o que tu percebe que é importante para ser um estudante de terapia ocupacional? Eu acredito que a minha fala vai muito de encontro com isso que você trouxe, né? Que é ter essa compaixão, ter essa vontade pelo cuidado com o próximo. O que acontecia comigo era que eu tinha um certo bloqueio de estar dentro desses espaços, assim, da área da saúde, por achar que os conceitos, as práticas eram muito longe da minha realidade de vida. Eu sou do candomblé durante muito tempo, então essa minha questão com o cuidado, com a cura, tem um outro lugar. E encontrei isso na terapia ocupacional, né? Como a Luana disse, o fato da gente estar estudando esse ser desejante, né? Esse ser que quer ser desejado e quer desejar, fez com que eu me visse numa outra posição, né? Não estivesse numa posição hierárquica, onde eu sou o profissional da saúde e existe aquele paciente, mas aquela relação horizontal, onde tanto eu tenho o que aprender com a pessoa, como a pessoa também tem o que aprender comigo. Então, todas as práticas, todas as intervenções que eu vá fazer em terapia ocupacional, eu vou fazer a partir do desejo do meu usuário, a partir do desejo do meu cliente, né? Eu vou estar explorando ele, a vida dele, o cotidiano dele, para só então, assim, eu conseguir atuar. E eu acho que isso vai muito de encontro com o terreiro, né? Vai muito de encontro com essa cosmopercepção que a saúde está num outro lugar, né? A saúde está nesse conceito mais aberto, assim. E foi através já dessas minhas experiências com o candomblé, né, com a minha entrada dentro da terapia ocupacional, que eu comecei a viver, tipo, muita coisa boa dentro da universidade, assim, além da graduação, né, de estar com as disciplinas específicas, com as disciplinas básicas da terapia ocupacional. Eu, como me desloquei de outro estado, tive muito contato com o movimento estudantil, por morar na Casa do Estudante, cheguei a fazer parte da diretoria da Casa do Estudante. Isso me levou até o movimento negro, onde eu comecei a fazer parte do movimento negro, a integrar um coletivo de estudantes negros e negras da UFSM, e em contrapartida também dentro do curso, assim, para além das disciplinas, para além das aulas, comecei a montar grupos de pesquisa com colegas que tinham visões parecidas, comecei a participar de projetos de extensões que tinham essa cosmopercepção, né, essa visão, esse olhar mais parecido com aquilo que eu já vinha trazendo, e minhas experiências na TO só enriqueceram mais ainda esse futuro profissional que eu vou ser, graças a esses projetos de extensão, ao movimento estudantil, ao movimento negro. E eu queria saber, para tu, Inda, quais são as suas principais experiências dentro da universidade, para além da graduação? Eu acho que com a fala do Júnior já deu para perceber a importância da gente entrar de cabeça na universidade, né? Não compreender o curso de terapia ocupacional como um curso que você só vai para as curriculares, as disciplinas obrigatórias. Essa vivência dos projetos de ensino, pesquisa, extensão, dos grupos, dos coletivos, são experiências que a gente tem, principalmente para a gente que vem de outra cidade, né? Eu sou da região noroeste aqui do Rio Grande do Sul, e eu morava numa cidade bem pequenininha, assim, então eu tinha contato com muito pouca coisa. E as coisas, elas se repetem muito nas cidades pequenas e muitos preconceitos se repetem em cidades pequenas. Então, vir para cá, para a UFSM, ter essas experiências e contato com outras pessoas,
conhecer profissionais, conhecer os alunos, participar dos projetos de ensino, pesquisa e extensão e para fora deles, significa tanto a minha graduação quanto as disciplinas curriculares. Então, dentro da terapia ocupacional da UFSM, a gente tem projetos que vão trabalhar a expressão corporal, que vão trabalhar o corpo, a gente tem projetos voltados para a área social, com as pessoas em situação de rua, nós temos projetos com os cuidadores, temos projetos também que trabalham com as crianças. Então, todo mundo encontra um pouquinho daquilo que gosta. E eu trago outra coisa para vocês. Eu acho que vai muito além daquilo que a gente gosta. Vai no sentido de explorar, de conhecer. Às vezes a gente pode não ter tanta afinidade com determinada área, mas a gente tem experiência e isso muda. Muda completamente a nossa visão. A gente vê o potencial que é a nossa atuação e toda essa troca envolvida nesse contato. Então, eu incentivo muito, e o Júnior também, como ele já falou, a participação de vocês em projetos, atividades extra, troca com colegas. Isso é muito importante para a formação. Só vou retomar minha fala, porque eu também não podia deixar de estar falando sobre o diretório acadêmico da terapia ocupacional. Eu faço parte do diretório desde quando eu ingressei na universidade. Como ainda disse, né, o nosso curso tem essa característica acolhedora, e daí foi a galera do DAS, do diretório acadêmico, que veio até a mim, onde eu fui criando meus primeiros laços dentro da terapia ocupacional. E queria falar da importância desse espaço, né, que para além de estar discutindo o movimento estudantil, para além de estar discutindo terapia ocupacional, também está discutindo o cotidiano, também está discutindo os atravessamentos que acontecem na sociedade e dentro da universidade. Estamos se reunindo para fazer cachorro-quente, estamos se reunindo para trocar experiências e espero que aí para os futuros ingressos do curso vocês possam estar procurando a gente, possam estar sendo bem acolhidos pelo DATO. E é isso. Que ótimo ouvir vocês dois, ouvir as duas professoras de terapeutas ocupacionais. Então, eu acho que a mensagem principal que vocês nos deixam, e deixa claro para o futuro, né, aluno, é que é um curso generalista, me corrijam se eu estiver errada na compreensão do que vocês falaram. É um curso que respeita a diversidade, deseja a inserção com igualdade e respeita a individualidade do ser humano para que ele exista. E o aluno, vocês trazendo a experiência de vocês de aluno, que o aluno não é só, ele é um protagonista, né? Ele existe na universidade como ser atuante, participante, e ele se descobre ali dentro. Então, eu percebi nas falas de vocês essa diversidade, olhando para os rostos de vocês e para quem está ouvindo, uma nordestina, com um paulista, né? Com gente de todos os estados, de todas as crenças, assim, para que vocês percebam que conhecer o curso também vai depender das experiências que vocês desejam e estão dispostos a ter. Então, eu passo a palavra para a professora Aline, que eu creio que está acabando o nosso tempo, e agradeço de modo especial a cada um de vocês que nos assistiu e participou com a gente, Indaiara, Luiz, Luana e Emily, e venham todos conhecer, então, a terapia ocupacional da UFSM. Muito obrigada. Eu gostaria muito de agradecer aos convidados por uma fala tão inspiradora e tão potente. Então, gostaria muito de agradecer a vocês, aos nossos convidados, a Indaiara, o Luiz Carlos, a professora Luana, a professora Emily, por este bate-papo. E para mais informações sobre o curso, vocês vão encontrar em ufsm.br/descubra. Muito obrigada a todos.